dentro dos departamentos e redes do Morhan. A rede de acesso à justiça e direitos humanos do Morhan tem sido muito atuante também durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Nesse período, uma das ações movidas pelos advogados e advogadas voluntárias do movimento junto à Justiça Federal diz respeito ao pedido de auxílio emergencial para todas as pessoas diagnosticadas com hanseníase no país nos anos de 2019 e 2020. Infelizmente, a decisão não foi favorável ao nosso pedido. Por isso, vamos recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Mas tivemos uma outra vitória no processo, que foi o reconhecimento da legitimidade do Morhan para fazer pedidos em nome de todos os que foram atingidos pela doença, sem a necessidade de autorização expressa de cada uma dessas pessoas. Isso possibilitará ao movimento lutar pelos direitos dessas pessoas de maneira mais ampla no futuro. O trabalho da Rede de Acesso à Justiça e Direitos Humanos do Morhan para mobilizar uma ação civil pública envolve muitas etapas, desde a pesquisa sobre o tema, levantamento de materiais que embasem nossas reivindicações, até o momento do julgamento. Quer conhecer um pouco mais desse trabalho? Confira como foi a sustentação oral do advogado Carlos Nicodemos durante o julgamento da ação no dia 10 de novembro. Excelentíssimo senhor, desembargador, nobres julgadores que compõem esta turma, Dr. Guilherme Gama, Dr. Alfredo Jara, Dr. Paul Eric, nobre relator, ilustre representante do Ministério Público Federal. Permita-me inicialmente apresentar o autor. Trata-se do Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela hanseníase, uma organização fundada em 1981, ainda antes do processo de redemocratização do Estado brasileiro, e é a maior referência institucional de organização e mobilização em defesa das pessoas atingidas pela hanseníase no Brasil. Desenvolve um trabalho no campo da saúde, da defesa dos direitos, com esse tema que é um tema muito duro, muito sensível, muito caro na agenda social e de direitos humanos do país, e que exige uma percepção bastante detalhada a respeito daquilo que nós trazemos a esta corte, a esta turma, a título de apelação. Dito isso, ousaria iniciar a minha sustentação pela frase final trazida pelo representante do Ministério Público Federal, no seu parecer, quando ele afirma: embora tormentoso e angustiante, reconheça-se, o momento está a exigir equilíbrio, serenidade e prudência por parte de todos, principalmente por parte do Poder Judiciário. E é exatamente nesta frase que este advogado pretende adentrar e dar luz a uma questão dura e sensível que hoje, num estado de pandemia, no qual já se registra mais de 160 mil mortes, mais de 5 milhões de pessoas afetadas, existe este grupo, o grupo das pessoas atingidas pela hanseníase, que outrora, há muitos anos atrás, se denominava como as pessoas com lepra e que foi abolido do nosso vernáculo por uma questão humanitária. Eu traria, ainda a título ilustrativo, quem são essas pessoas atingidas pela hanseníase. O que seria a hanseníase? A hanseníase, conhecida antigamente como lepra, é uma doença crônica, transmissível, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo o território nacional. Possui como agente etiológico o Microbacterium leprae, bacilo que tem capacidade de infectar grande número de indivíduos e atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. A hanseníase é capaz de deixar sequelas, como por exemplo, diminuir áreas de diminuição dos pelos e do suor, dor, sensação de choque, formigamento, fisgadas, agulhadas ao longo dos nervos e braços das pernas, inchaço nas mãos e pés, diminuição da sensibilidade da força muscular da face, das mãos, dos pés, devido à inflamação de nervos que nesses casos podem estar engrossados e doloridos. Úlceras de pernas e pés,
caroços, nódulos no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos, febre, edemas e dor nas juntas. Eu trago a título ilustrativo e científico do que nós estamos tratando aqui. Esta ação civil pública, proposta pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase, teve e tem como objetivo, e é a oportunidade desta turma especializada corrigir a improcedência dada pelo nobre juízo de Piso, assegurar o auxílio emergencial para essas pessoas, as pessoas afetadas por esta doença. E aí trago mais um detalhe que foi inclusive colacionado aos autos e que precisa ser sublinhado, registrado e efetivamente considerado para fins de resultado desse julgamento. Há 2 semanas atrás, este patrono participou junto ao Ministério Público Federal de uma audiência através do procedimento 1.300001003-922-2020-66, que apura, que investiga a ausência de medicamentos para as pessoas atingidas pela hanseníase no Brasil. Exatamente. Nesse exato momento no país, não há fornecimento adequado de medicamento para as pessoas atingidas pela hanseníase. E aí nós estamos falando de pessoas empobrecidas, nós estamos falando de pessoas com esses sintomas que foram narrados aqui, e que, neste momento, o Ministério Público Federal investiga a ausência de medicamento para essas pessoas. O não fornecimento por parte do poder público, que é parte ré nesta ação. Nas considerações do juízo de Piso, e com toda a vênia e respeito àquilo que foi colocado pelo nobre magistrado, ele afirma e deixa de forma contundente a ideia de que é preciso aplicar o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, um princípio que deve reger as relações, inclusive de acesso àquilo que se é denominado como benefício ou como auxílio emergencial. Não é demais registrar do que nós tratamos aqui é o direito à saúde. Esse direito à saúde, que está preconizado na nossa Carta Política Constitucional, através do artigo 6º e do artigo 196, que assegura esse direito ao acesso à saúde. Pois bem, o juízo de Piso invoca, e também da lavra do representante do Ministério Público Federal, que não se pode abrir mão do cadastro único para se conceder esse auxílio emergencial. Porque isso iria ferir de morte uma isonomia, uma igualdade. E soma a este argumento a questão da segurança, que são as palavras do representante do Ministério Público Federal na sua cota que foi colacionado a esta apelação, dizendo que é preciso ter serenidade, equilíbrio, e sobre isso todos nós concordamos que é preciso sim, no que pese termos testemunhado um número enorme de recursos que foram desviados e fraudados na concessão desse auxílio emergencial. Mas o que pede o Morhan? O que pede o apelante? O que invoca o apelante? O apelante solicita que se requeira ao Ministério da Saúde a lista das pessoas afetadas pela hanseníase, com aqueles sintomas que nós colocamos aqui, e que, a partir desta lista, que se constrói através do Sistema Único de Saúde, através das notificações que são dadas pelos municípios e pelos estados, e que com essa lista se conceda o auxílio emergencial. Para quem? Para as pessoas que estão afetadas pela hanseníase, para as pessoas que estão afetadas com aqueles sintomas que eu narrei aqui, e vou poupá-los de repetir, mas que não é demais dizer, de inchaço em mãos e pés, diminuição de sensibilidade, úlcera nas pernas, pessoas empobrecidas, que não têm como atender a tecnologia do cadastro único para poder ter acesso a esse auxílio emergencial. E diga-se de passagem, conforme juntado nos próprios autos, investiga-se hoje por parte do Ministério Público Federal a ausência de fornecimento de medicamentos. Então o que nós estamos tratando aqui é uma possibilidade de frear minimamente
e que seja uma gota no oceano, mas são as pessoas atingidas pela hanseníase, na questão de ter um recurso mínimo que possa cobrir a falta de medicamento que o Estado hoje não provém e, mais do que isso, lhe dê a dignidade mínima para a travessia dessa pandemia. A questão da segurança alegada pelo Ministério Público Federal e também pelo próprio juízo de piso e pela própria Advocacia Geral da União, isso se corrige tranquilamente, porque a lista que o Ministério da Saúde tem das pessoas atingidas pela hanseníase nos anos de 2019 e 2020 é uma lista segura, que está nas mãos da própria RE da União, do Ministério da Saúde, e que tem o cadastro e o nome e o endereço dessas pessoas, a identidade dessas pessoas, e sabem aonde ela está. Teria apenas o trabalho de acoplá-las ao sistema do cadastro único e conceder esse auxílio emergencial, que vai socorrê-las numa situação de pandemia, com um quadro médico, clínico, financeiro e social de absoluta e profunda desigualdade. E aí me permitam, vou terminando, não quero cansá-los com as minhas considerações e também fazendo as escusas pela maneira enfática como trago essa questão, porque me mobiliza como um advogado, como um membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e que de forma pro bono traz essa demanda. Queria trazer as considerações finais da professora Maria Berenice Dias, que num outro tema relacionado às igualdades e desigualdades, traz a seguinte consideração. O sistema jurídico assegura tratamento isonômico e proteção igualitária a todos os cidadãos no âmbito social, omitindo-se o legislador em regular situações dignas de tutela, as lacunas precisam ser comodadas pelo judiciário, que não pode negar proteção jurídica, nem deixar de assegurar direitos sob a alegação da ausência da lei. Precisa assumir a justiça sua função criadora do direito. Na presença de vazios legais, a plenitude do reconhecimento dos direitos é implementada pela identificação semelhança significativa, ou seja, por meio da analogia que se funda no princípio da igualdade. Outro não deve ser o critério a ser utilizado para reconhecer direitos e segmentos alvos da exclusão social. Aqui então nós falamos de aplicar efetivamente a igualdade, a isonomia de forma desigual. É preciso tratar desigualmente os desiguais para assegurar a eles a igualdade. E o que se pleiteia aqui em sede de apelação é que seja determinado ao Ministério da Saúde a entrega da lista das pessoas afetadas pela hanseníase nos anos de 2019 e 2020 e a essas pessoas sejam concedido o auxílio emergencial como uma forma de sobrevivência. São os termos da defesa.